Olá, começa agora o Jornal Panorama, que hoje traz em destaque: seca causa prejuízo à agropecuária e deputados querem ajuda para produtores. Escola integral pode ser ampliada na rede pública de ensino. Legislativa acompanha desdobramentos de acidente em plataforma de petróleo. Na segunda sessão ordinária da semana, a definição de integrantes de comissões da Casa ainda esteve em pauta. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, na sessão desta terça-feira, o presidente da Casa, Teodorico Ferraço, anunciou os nomes que vão compor a comissão especial para debater políticas de incentivo ao setor de granitos e rochas ornamentais. Foram nomeados como efetivos Enivaldo dos Anjos, Freitas e da Vitória. Euclério Sampaio e Bruno Lamas são os suplentes. Nós consideramos hoje que o setor de rochas ornamentais é um dos setores mais importantes da economia do Espírito Santo, tendo um crescimento muito grande na balança comercial, de exportação. E entendemos que todo esse esforço feito está ainda sem ser reconhecido pelos segmentos do poder público. E nós temos várias demandas para debater com relação a esse assunto, principalmente na agilidade da documentação que os proprietários que fazem contrato no exterior têm, para cumprir esse contrato, têm que regularizar. E há uma certa demora para que as jazidas sejam liberadas para poder funcionar. Então a gente está trabalhando uma discussão com todo o setor para a gente poder descobrir qual é o caminho mais prático em que o Estado pode contribuir com esse segmento que é hoje dos futuros segmentos em termos de arrecadação de imposto para o Espírito Santo. E deve ser definido até quinta-feira o nome do membro efetivo que vai ocupar a vaga aberta na CPI do Pó Preto com a saída do deputado Bruno Lamas. A mesa diretora definiu que a vaga será ocupada seguindo o princípio da representação proporcional dos partidos. Com isso, a vaga seria do PMDB, que tem a maior bancada na casa. O partido chegou a indicar o deputado Marcelo Santos, que aceitou o convite feito pelo líder do partido, o deputado Guerino Zanon, mas pouco tempo depois Marcelo Santos declinou. Como nenhum outro deputado do partido se disponibilizou a participar da CPI, a vaga ficou com o PT. O líder do partido, o deputado Rodrigo Coelho, solicitou o prazo de 48 horas para fazer o anúncio do nome. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. A agropecuária capixaba pode perder até 2 bilhões de reais como consequência da estiagem prolongada no estado. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. A dimensão e os efeitos da crise hídrica para a economia capixaba foram apresentados em audiência pública da Comissão de Agricultura pelo secretário de Estado da pasta. De acordo com o relatório apresentado, o mês de janeiro foi o mais seco dos últimos 40 anos. O documento aponta perdas significativas na cafeicultura, produção leiteira e fruticultura. Em números gerais, a expectativa é que o setor agropecuário capixaba sofra um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. 1 bi é na cafeicultura, depois nós temos a produção animal, que não é só leite, mas leite lidera a parte de produção animal, e em seguida a fruticultura. Esses três arranjos estarão perdendo durante esse ano 1,6 bi do total de 1,8. Quais as regiões do estado mais afetadas pela estiagem? O estado sofreu como um todo, mas historicamente o norte do Espírito Santo, mesmo que não na legislação, ele tem características muito semelhantes à região do semiárido nordestino. Então o norte veio se preparando mais ao longo dos últimos anos. Nós temos uma quantidade, a partir da segurança hídrica mais eficiente no norte, e temos uma agricultura um pouco mais moderna, porque basicamente a irrigação está no norte. Então, em função dessa seca, dessa estiagem profunda agora de 2014 e janeiro de 2015, o sul do estado sofreu mais. O secretário também anunciou as ações do governo para o enfrentamento da situação. O governador criou o Comitê Hídrico Governamental, e esse Comitê Hídrico ficou no dia a dia pensando o gerenciamento da crise.
O governo suspendeu as queimadas controladas que era permitido, estão suspensas as queimadas no Espírito Santo, até um bom debate para avaliar se vale a pena a gente liberar novamente, mas hoje estão suspensas. O governo suspendeu a emissão de outorgas para novos projetos, então, tanto para o produtor rural, tanto para a indústria, como para as empresas de saneamento, estão suspensas. O governo permitiu o abate de vaca no terço final da gestação. Isso, para quem está na cidade, fica pensando por que abate de vaca é importante, porque o gado está passando fome. Então é melhor e não é permitido abater vaca no terço final da gestação, vaca no terço final. Então é importante para o produtor, é melhor do ponto de vista da saúde animal, abater o animal do que deixar ele sofrendo com falta de comida no pasto, então foi permitido. A presidente da comissão se mostrou satisfeita com o resultado da audiência e anunciou a criação de uma frente parlamentar para tratar da questão da água. A nossa iniciativa é no sentido de que ela seja formada pelos membros da Comissão de Agricultura para que a gente possa focar a questão da água, da nascente ao desaguar do rio, das margens, do reflorestamento, da preservação hídrica, de se estar contendo o consumo, de se estar discutindo o reflorestamento, tantas questões que são inerentes à água, para que a gente possa também estar traçando políticas públicas no sentido de haver uma melhor gestão da água. A ampliação da carga horária nas escolas públicas foi discutida na Comissão de Educação. Escolas públicas com ensino em tempo integral. Esse projeto foi apresentado aos deputados da Comissão de Educação. Quem falou sobre a proposta foi o vice-presidente do movimento Espírito Santo em Ação, organização não governamental formada por empresários para criar projetos de parceria público-privado. Tem como meta construir os caminhos que possam levar o Espírito Santo a uma visão que está estabelecida no plano estratégico da instituição, chamado 2030. Então nós distribuímos nessa visão de Estado nossa para 2030, 9 eixos. Um desses eixos é o eixo da educação e da inclusão social. Então, esse projeto aqui debatido hoje é o projeto estruturante que o Espírito Santo Ação está promovendo junto com o Estado, com os municípios, na tentativa de construir esse ambiente que leve a essa visão do cenário para a educação de 2030. O convidado explicou o novo modelo de ensino, que busca a construção de um projeto de vida para o estudante e o exercício do protagonismo jovem. A metodologia já foi implementada em 3 escolas municipais de Vitória e o objetivo agora é levar a educação integral para todo o estado. Antes de trazer essa metodologia aqui para o estado do Espírito Santo, nós investigamos N locais onde essa metodologia foi implementada e quais foram os ganhos que efetivamente ocorreram. E o principal dele foi exatamente o reconhecimento pelo estudante do valor do professor. Apresentamos isso ao governo do estado, que entendeu a sinergia entre o que ele gostaria de fazer e os métodos propostos por essa ação. E o Espírito Santo Ação, ele foi o quê? O parceiro juntou as empresas, conseguiu trazer esses detentores dessa tecnologia para o Estado do Espírito Santo e esses detentores estão transferindo essa tecnologia para o Espírito Santo em Ação. Para quê? Para que nós possamos replicar nos outros 77 municípios do Estado que ainda não receberam. A presidente da comissão avaliou o projeto positivamente. Não podemos esperar para o governo, nós temos que ser parceiros do governo e é isso que eu estou vendo na sociedade, principalmente aqui na Comissão de Educação. Eu estou extremamente feliz com esses técnicos maravilhosos que estão participando desse movimento para melhorar a educação no nosso estado. Parlamento capixaba acompanha desdobramentos do acidente que matou 9 pessoas em plataforma de petróleo no litoral do estado. A explosão do navio plataforma da Petrobras, cidade de São Mateus, foi destaque na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. O acidente aconteceu em 11 de fevereiro, no litoral de Aracruz, e deixou 9 mortos. Para falar sobre o assunto, o colegiado recebeu o diretor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Segundo o diretor, tecnicamente era possível evitar o acidente no navio, operado pela empresa norueguesa BW Offshore. Mas recebemos, após o acidente, denúncias e documentos que mostram que esse vazamento que provocou esse acidente, ele já existia há mais tempo. Ele já havia dado sinais de acidentes e até acidentado pessoas há mais de um ano. E culminou
E ao invés de ser tratado, parado a plataforma e tratado, foi se deixando, foi se fazendo, né, uma remediação em vez de uma prevenção, e foi tarde demais. O presidente da comissão adiantou que vai continuar acompanhando o caso. O colegiado vai agendar uma audiência pública com representantes das empresas petrolíferas. Convidando também a bancada federal para ver aonde é que a legislação permite que a gente atue e também para aumentar a fiscalização e quem sabe, assim, as empresas envolvidas, né, compareçam também para se justificar ou para explanarem a visão delas sobre toda essa situação. O que o Davidson trouxe aqui hoje são questões graves e que precisam ser aprofundadas e precisam ser cuidadas. Deputados querem ampliar as medidas de prevenção e assistência para pessoas com AIDS. Durante a reunião da Comissão de Saúde, os deputados decidiram convidar um representante da Rede Nacional de Pessoas com HIV/AIDS para falar sobre medidas de prevenção e políticas de assistência e tratamento da doença. O tema vai ser abordado na próxima reunião do colegiado, no dia 17 de março. Ele vem mostrar como é que é a discriminação, as dificuldades, a falta de política pública para esse público que nós temos que ter mais atenção com eles. Dia 1º de dezembro também eu trago o DARI aqui na Assembleia, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Então esse tema a gente tem que debater, tem que mostrar cada dia mais. Os meninos, as meninas estão se contaminando muito cedo com HIV, então é preciso fazer a prevenção. Ainda durante a reunião, os deputados aprovaram um projeto de lei que obriga os hospitais a fixarem aviso informando o direito dos pais ou responsáveis de permanecerem com o filho em caso de internação, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta do deputado Marcos Mansur segue agora para análise na Comissão de Finanças da Casa. E as formas de enfrentar a violência contra a mulher voltam ao debate na Casa. Violência contra a mulher foi o tema principal da reunião da Comissão de Cidadania. Os deputados receberam a pesquisadora Gilsa Barcelos, da Universidade Federal do Espírito Santo. O processo educacional, né, a produção desse ser masculino numa sociedade machista como a nossa, acena para ele a possibilidade dele praticar violência contra mulheres. E muitas vezes esse processo de violência, que pode ser violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, pode resultar na morte dessa mulher. A dimensão cultural desse processo de formação desse ser homem é uma das questões centrais a serem enfrentadas. Os deputados deliberaram sobre várias medidas a serem tomadas sobre a questão da violência de gênero. Dentre as providências, decidiram enviar indicação ao governo para a criação da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Os parlamentares também vão elaborar um estudo sobre as causas das mortes de mulheres no Estado. Muitas dessas deliberações que nós tomamos hoje foi fruto de um debate, né, na audiência pública que foi realizada no dia 5. Todas as propostas, né, que foram tiradas de lá teriam que ter aprovação da comissão. Foi aprovada todos os requerimentos, né, algumas de informações do governo, outras, inclusive a pedido da CEDIMES, né, uma audiência com o governador, justamente para poder cobrar do governo a implementação do plano estadual contra a violência da mulher. Enfim, é uma sessão que a gente sai dela muito feliz e muito participativa, com várias pessoas podendo ter informação, principalmente nesse período, né, no mês de março, dessa questão da luta das mulheres. Deputados vão realizar reunião com a Secretaria de Estado da Cultura. A Comissão de Cultura aprovou o projeto de lei que reconhece o distrito de São Pedro de Itabapoana, em Mimoso do Sul, como a capital estadual da sanfona e da viola. A iniciativa é da deputada Luzia Toledo e segue para análise da Comissão de Finanças da Casa. E o presidente da comissão, deputado Marcos Bruno, se reuniu com a Secretaria Estadual da Cultura para conhecer os projetos da pasta. O trabalho vai continuar em uma reunião na Assembleia Legislativa. O secretário apresentou as poucas informações que tem, mas com bastante clareza, tranquilidade, quer caminhar numa linha moderna, né,
transformando a secretaria não mais num balcão de negócio, numa secretaria que apenas patrocine eventos culturais no Estado do Espírito Santo, mas uma secretaria que invista principalmente nas comunidades mais carentes e valorize as culturas locais. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.